Olá, ouvinte! O segundo episódio do Versos e Becos vai te fazer conhecer a obra da escritora Aline Santos. Aline é escritora há mais de 10 anos e vende as poesias de duas formas, digitalmente e de maneira impressa. Isso se tornou o trabalho dela, que passou a vender poesia de mesa em mesa nos bares e pontos de lazer em Porto Velho. Foi assim que eu, Juliana Garcês, a conheci. Fui abordada por ela em uma noite de festa junina em 2022. Aline me mostrou um pouco do trabalho dela, que representou para mim um momento silencioso de reflexão em meio a uma noite de festa. Em seguida, Aline foi rumo à multidão em busca de cativar o interesse de mais pessoas. Meu nome é Aline e eu tenho 24 anos. Nascida e criada em Porto Velho. Morei algum tempo em Guajará, mas sou porto-velhense mesmo. A relação de Aline com a escrita começou cedo, aos 12 anos, em uma época em que ela estava vivendo entre Guajará-Mirim e Porto Velho. O trabalho que a Aline começou a construir e mantém até os dias atuais tem um estilo diferenciado, já que é por meio das poesias que ela busca expressar os sentimentos mais profundos que encontra no próprio coração, e tenta usar os versos como válvula de escape. Ela não via nas poesias uma forma de acessar outras pessoas no começo, e tinha a poesia como algo pessoal que ela guardava para si. Eu comecei a escrever, eu tinha uns 12 para 13 anos, poemas assim, né? E eu escrevia mais para guardar para mim mesmo, né? Escrevia, guardava para mim, não mostrava para ninguém, eram muito pessoais e eu comecei a perceber que eu tinha facilidade para escrever bons poemas. Eu estava no ensino médio. Foi depois de perceber que tinha a habilidade da escrita que Aline Santos resolveu começar a mostrar as próprias produções para as pessoas que conhecia. Esse foi o pontapé inicial para uma jornada marcada por experiências como poetisa. Comecei a mostrar para amigos e tal, e começaram a me incentivar bastante, esses meus amigos, e aí eu comecei a apresentar em evento da escola, quando tinha algum evento específico, eu sempre fazia um poeminha voltado pro tema, e basicamente assim que eu comecei a escrever e vim me descobrindo com a escrita, né, basicamente. Uma vitória em um campeonato de poesia na época de escola também contribuiu para incentivá-la ainda mais a continuar escrevendo. Foi uma coisa marcante, sim. Não é uma coisa muito grande, mas foi uma coisa marcante. Foi quando eu estudava no IF de Guajará, né? E a gente veio para Porto Velho no Compex, que é Congresso de Pesquisa e Extensão. E aí tava tendo concurso de poesia, eu participei. E acho que de 40 pessoas eu fiquei em terceiro lugar. Isso foi quando eu comecei a entender que eu era boa no que eu fazia, entendeu? Então acho que por isso foi uma coisa marcante para mim. Aline encontrou na escrita um trabalho remunerado e passou a vender poesia pelas ruas de Porto Velho. A decisão de vender e apresentar poesia na rua surgiu com o tempo, mais especificamente após a necessidade de juntar recursos para uma viagem a Guajará-Mirim. Foi a partir desse momento que Aline esteve diante do desenvolvimento do primeiro livro dela, O Cicatrizes. Foi algo meio que gradual, mas em relação a começar a, digamos assim, ganhar dinheiro com isso, né, que se tornou um trabalho, eu precisei viajar para Guajará. Tava em Porto Velho, precisei viajar para Guajará, tava sem dinheiro, tava meio sem saber o que fazer, não tinha dinheiro para investir em nada. E eu tinha esses poemas guardados, tinha um blogzinho de poemas, que eram Cicatrizes, inclusive o nome do meu livro ele vem do nome do blog. E pensei, não tenho a menor ideia do que eu posso fazer. A única coisa que eu tinha eram os poemas. E aí eu compilei os poemas num arquivo que foi o meu primeiro livro, que foi o Cicatrizes. E eu vendi para colegas, para amigos, para minha família. O pessoal comprou e eu consegui a passagem para ir para Guajará fazer a prova que eu precisava fazer lá. Então, a partir daí, eu comecei a cogitar a escrita para algo além de hobby, para algo mais profissional, assim. E esse estilo de trabalho caiu como uma luva para a Aline, porque ela sempre preferiu seguir uma linha mais independente quando se fala de trabalho, em funções mais autônomas. Eu sempre fui autônoma.
Eu não tenho uma assinatura na minha carteira de trabalho. Sempre trabalhei principalmente com comida, assim. Minha mãe fazia o mesmo e eu segui essa pegada mais livre, profissional mais livre, assim. E foi mais ou menos na época que eu compilei os Cicatrizes também, ali em 2020, se não me engano, 2021. Finalzinho ali de 2021. Eu tava procurando algo diferente para fazer, já tinha trabalhado com muito tipo de alimento, estava procurando algo mais prático para fazer. E aí eu tava com esse livro e eu pensei, cara, por que não vender poesia também? Assim, a unidade mesmo de poesia, assim, pela rua. E foi assim que eu comecei, basicamente. No começo não deu muito certo, porque eu fui tentar vender de dia, era de manhã cedo, acho que eu saí de casa às 6 horas da manhã, imprimi uns poemas e fui tentar vender. Não deu muito certo, até eu começar a entender como que funcionava o público mais específico para esse tipo de trabalho, né? Mas foi basicamente assim. Aí eu fui entendendo quais eram os melhores locais para vender, os melhores horários para vender, o público que teria mais chance de gostar desse tipo de arte, né? Enfim, foi assim. E eu continuo fazendo isso. Geralmente pelos bares da cidade, restaurante, lanchonete, tem algumas rotas. Aline Santos seguiu com a produção de poesia com uma pegada mais sentimental e melancólica e começou então a espalhar os versos dela pela cidade. Meus poemas são mais românticos, mais de tragédia romântica, mais sentimentalista, dramática. Porque a poesia sempre foi uma válvula de escape, assim, para sentimentos muito intensos, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que tem a tendência a sentir demais. E a poesia era um escape disso. A poesia é um escape disso. Então, por isso eles são mais dramáticos mesmo, mais... aquela tampinhazinha da panela de pressão, sabe? Pra mim a poesia é basicamente isso. Por aqui a gente já consegue ver o potencial que a poesia tem na vida dos escritores. Não se trata apenas de colocar versos em uma folha. É comum que haja um plano de fundo que envolve motivações pessoais para quem produz poesia. No caso de Aline, a poesia pode ser percebida como um elemento que a permite se conectar consigo mesma. Um outro ponto que motiva a Aline é acompanhar o trabalho tanto de artistas que ela admira, quanto as produções de amigos que também escrevem. Cara, eu gosto muito de estar acompanhando o trabalho de amigos, de colegas que eu tenho contato frequente. E eu gosto muito de ler poetas mais contemporâneos também. Poesia de Instagram, né, que chamam. Eu gosto bastante do Caio Bruno Dias e o Bruno Fontes também. Eu gosto muito da escrita dele. Ele tem uma escrita bem melancólica também. Eu gosto desse estilo mais sentimental mesmo. Aline acumula algumas percepções que reuniu nesse cotidiano como uma artista que vende as próprias poesias pela rua. A maioria delas é positiva, sobretudo quando se fala na recepção do público, que demonstra interesse nas obras dela. Aline também considera que as pessoas veem a poesia como um trabalho que não é tão frequente em Porto Velho. Tem muita gente que meio que diz que compra para ajudar, assim, mas eu percebo que na maior parte das vezes o pessoal realmente gosta, né? Claro que não é todo mundo. Tem muita gente que não gosta de ler e associa... Enfim, poesia tem que ter um gosto um pouco específico para você não se identificar, mas o pessoal geralmente recebe bem, assim. Poucas vezes me aconteceu de eu não ser muito bem recepcionada pelas pessoas. De vez em quando acontece, mas pouquíssimas vezes, assim. Eu geralmente sou muito bem recebida mesmo. Meu trabalho é muito bem recebido, assim. Produzir poesia não é um processo simples. É algo que requer sensibilidade para sentir e externalizar emoções. Aline encontrou em diferentes ocasiões a motivação necessária para escrever. A poetisa considera que arte e boemia andam lado a lado e encontra inspiração nos momentos em que anda pelas ruas de Porto Velho. Assim, eu tenho muitas escritas que eu produzi, assim, estando na rua. Depois de uma noite de trabalho, assim, sentar numa lanchonete, em algum bar e começar a escrever. Então, pra mim, boemia é pura poesia. Sim, são atrelados. E é ao juntar a poesia e a boemia com experiências pessoais que muitos versos surgem. Aline relata isso com uma certa comicidade.
já que muitas das produções dela são melancólicas. Geralmente eu escrevo me baseando em experiências pessoais mesmo, que é uma pena, porque meus poemas são bem tristes. As vivências de Aline como artista também incluíram participações em eventos que buscavam a valorização artística e cultural em Porto Velho. Exemplo disso é o projeto Arte por Toda Parte, que buscava reunir artistas literários, musicais e visuais em Porto Velho, e que Aline passou a integrar em 2020. Após se desligar do projeto em 2022, Aline resolveu seguir com as poesias de maneira solo. Eu participava de um projeto independente que se chamava Arte por Toda Parte, mas a gente acabou se desligando. A gente fazia exposições ali no skate park. Aí tinha exposição de poema, de música, tinham quadros, enfim, era bem bacana até. E eu não sei se ainda tá rolando, eu acredito que não, mas é. E depois que eu me desliguei, eu não me vinculei mais a nenhum projeto assim, artístico, nem nada. O processo que permeia a criação das obras de Aline Santos tem algumas etapas que para ela já são naturais, como a capacidade de escrever logo de cara o que ela sente. Depois daí, ela aperfeiçoa o que foi escrito. Alguns poemas já saem logo de cara, assim, mas a maioria dos poemas eu escrevo ali o que eu tô sentindo na hora, como válvula de escape mesmo, né? E eu vou depois arrumando mesmo, vou fazendo essa construção, né? Escolhendo palavras melhores, que se encaixariam melhor ainda, tal situação, sem perder a essência do poema. E como Aline relatou, o livro Cicatrizes, lançado por ela em 2020, surgiu a partir do antigo blog que ela criou para publicar poesias. Anos mais tarde, em 2024, Aline realizou o lançamento de um segundo livro chamado Sobre Soberania. O título do livro faz referência a Maria, nome de uma ex-namorada de Aline, e que significa Senhora Soberana. O livro é dividido em 3 partes, que separam sentimentos corriqueiros na primeira, amor na segunda e dor na terceira. Sobre soberania, eu publiquei ele em abril do ano passado. O Sobre Soberania, ele tem até uma história meio engraçada, porque o nome Sobre Soberania é referente ao nome Maria, que significa Senhora Soberana, e ele é dividido em 3 partes. Ele tem a primeira parte, que é Sobreviver, a segunda parte, que leva o nome do livro, que é Sobre Soberania, e a terceira parte, que se chama A Partida. A primeira parte do livro, a parte Sobreviver, é mais abrangente, mais sobre a vida, são poemas mais cotidianos mesmo. A segunda parte são poemas mais românticos. E a terceira parte, A Partida, são poemas mais dolorosos e mais tristes mesmo. Basicamente isso. E para Aline, o processo entre um livro e outro possui diferenças ao levar em consideração as motivações para produzir, o estilo de escrita e a técnica. O primeiro livro ele foi feito meio que no supetão, assim como estava precisando de dinheiro, e foi a maneira que eu encontrei ali de fazer alguma coisa naquele momento. Ele foi meio de supetão, assim, sabe? Eu fiz... tinha pouco conhecimento também com questão de... que ele foi feito no Word mesmo, assim. Não tinha muito conhecimento, eu fiz a diagramação do jeito que eu achei que ficaria legal, etc. Tanto que ele tá no formato tá no formato A4 de papel assim mesmo. Que não é tão legal para ler no celular, né? Como e-book. E o segundo já tava assim mais preparado, assim, já tinha lidado com cicatrizes, né? Já tinha produzido cicatrizes. Então, Sobre Soberania, ele foi bem mais fácil, assim. E ele tá bem diferente também do Cicatrizes, pelo tempo que se passou entre os dois, né? Em questão de estilo de escrita mesmo. Eu sinto que a minha escrita mudou bastante entre um e outro. Tanto que por isso que o Sobre Soberania é meu xodozinho agora, porque eu me identifico mais, né? Como ele é mais recente, eu me identifico um pouco mais com ele. Aline afirma que ficou um pouco travada em relação aos projetos de poesia e que após o lançamento do livro Sobre Soberania, a produção tem sido mais pontual. Mas para quem é artista, o bloqueio criativo pode ser algo normal. A poetisa segue com planos e pretende ainda em 2025 lançar um novo livro. Pra ser sincera, depois que eu lancei o Sobre Soberania, eu fiquei meio travada, assim, em questão de escrita também. Por enquanto, eu não tenho nenhum projeto, assim, pra agora.
Tem alguns poemas guardados também, e textos também. Não costumo usar muito texto nos livros, mas por enquanto não tenho nenhum projeto. Mas esse ano eu quero escrever mais um. Assim, se tudo der certo, se eu conseguir voltar a escrever com a frequência que eu escrevia antes, né? Depois, sobre soberania tem sido algo mais pontual, sabe? Com 2 livros lançados e a perspectiva de um terceiro, Aline pensa também em projeções futuras relacionadas a versões físicas dos livros dela e também ao cenário da leitura em Porto Velho. Assim, eu não penso em nada relacionado a ser famosa, nem nada do tipo, mas eu acho que eu acho que eu quero um pouco mais de reconhecimento, principalmente aqui na cidade, né? Porque não é uma coisa que tem, assim, que todo mundo faz, que qualquer pessoa faz, né? E eu acho que publicar meus livros físicos e criar uma rede de leitores um pouco mais nichada, eu acredito. Além disso, publicar mais livros, né? Eu tô com 2 livros, eu tenho Cicatrizes sobre Soberania. Os objetivos de Aline também fazem ela refletir sobre a qualidade do próprio trabalho, o que pode ser muito importante para ela enquanto artista. O meu trabalho, ele é um exemplo disso, de impulsionar, de fazer chegar às pessoas, né? Tanto que por isso que eu não parei até hoje. Mesmo que eu esteja trabalhando com outras coisas também, enfim. Tô sempre tentando vender meus poemas, assim, pelas ruas da cidade, alcançar o máximo de pessoas possível, né? Justamente pela dificuldade de acesso que a gente tem. Não dificuldade de acesso, mas a gente não sei, eu acho que a arte não chega pra gente como deveria chegar. Não. Eu acho que meu trabalho, ele tem muito desse objetivo também. De alcançar as pessoas, enfim. Para Aline, alcançar as pessoas é algo que vai além do simples ato de ler um trabalho escrito por ela. Há também uma busca por conectar os leitores ao que é externalizado pela poetisa. Teve um dia que eu estava vendendo no mercado cultural, inclusive, que eu estava apresentando para 3 pessoas e uma delas pediu para ler em voz alta para as outras pessoas que estavam na mesa. E ela lendo em voz alta, eu vi o braço dela se arrepiando enquanto lia. Então, eu acho que o meu objetivo é justamente isso, perceber a minha poesia tocando em alguém, sabe? Perceber alguém sentindo a minha poesia, e eu acho que isso é uma das coisas que mais me motivam, assim. O universo de palavras sentimentais e melancólicas escritas por Aline é diverso. A poesia favorita dela se chama Talvez Fosse Hora de Ir Embora. Uma das minhas favoritas, talvez fosse hora de ir embora. Talvez fosse hora de ir embora. Aquele seria o último abraço. Talvez a última vez que veria tua face, tocaria tua mão ou sentiria o teu afago. Talvez fosse hora de ir embora. Deixar o vento levar o que houvesse de levar. Talvez fosse hora de ir embora e deixar a tua mão da minha deslizar. Talvez fosse hora de ir embora. Talvez me conformar. E viver sem você. O que me custaria tentar? Todos temos de aprender. Talvez fosse hora de ir embora, de me desprender, deixar o tempo passar e me reaprender. Talvez fosse hora de ir embora. Eu já estava na porta, a olhar teus olhos marejados com os nossos corações entrelaçados. Enxerguei a tua alma pela última vez e me despedi, com minha alma em estilhaços. Adeus mais uma vez. E nesse ritmo, Aline explora os sentimentos contidos dentro dela mesma, em busca de tocar outras pessoas por meio dos versos que escreve. No livro sobre soberania, Aline não nomeou as poesias e as deixou enumeradas, por considerar que dispensam título, além de buscar uma maior fluidez no livro. O que você ouve agora é o poema número 7 e número 8 da primeira parte, escolhidos a dedo por Aline para este episódio. Teu toque deformou minhas crenças limitantes. Algo surgiu no meu estômago, veio de dentro e aflorou sob minha pele. Teu olhar penetrou a minha alma, vulnerável me tornou.
Só existe em todo o universo um sentimento capaz de causar tais transformações mentais. Eu o chamo de amor. Quanto mais dói, mais invisível me torno sob a dor. O cansaço e o desgaste me consomem. Sou humano, e ser humano é doer. Sentir o peito apertar, se esgotar e não saber o que fazer quando tudo começa a arder. Esqueci quem sou, se ainda sou. A tontura parece quando lembra que te perdi. Só me restou a dor, e é nisso que o amor me transformou. Eu não sei amar sem doer. Eu não sei amar sem queimar. Ninguém me ensinou a amar sem arder. E tudo que aprendi sobre o amor, me coloquei a viver. Sou adepta da dor. Leia-se amor. O estilo de escrita de Aline Santos segue uma estrutura com a presença de palavras mais formais. Para ela, essa estrutura é importante para manter algumas características próprias da poesia, como a linguagem mais conotativa, por exemplo. Mas Aline valoriza também o cuidado em tornar o texto acessível ao público. Eu gosto de escrever assim mais certinho, justamente para manter esse lance da poesia mesmo, assim. Só que eu gosto de usar palavras mais corriqueiras também para ser de fácil acesso para quem tá lendo também, entendeu? Mas é isso, eu gosto de manter essa ideia do português mais... do português correto, digamos assim. Eu acho que a poesia ela tem que carregar um pouco disso também. Não sou muito fã de que seja uma coisa muito regrada e tal, mas pra mim eu gosto de escrever mais assim. Sabe como você se sente quando o mundo diminui e o oxigênio parece não ser o suficiente? É assim que a solidão se apresenta. O frio chega com a angústia da percepção da realidade, nostalgia pelos que se foram, por tempos esquecidos, por memórias abandonadas, como os túmulos dos marginalizados. Estamos todos sozinhos no final. Memórias não nos salvam. A poetisa espera fazer com que o leitor possa se perder e também se encontrar nas palavras registradas nos livros dela, como ela afirma no prólogo do livro Cicatrizes. Contente com o silêncio, tornou-se espectador. Logo sentiu o arrepio do vazio, junto ao calor de enxergar a si. Então voltou, pois sentiu falta do pudor. Aline teve uma súbita compreensão da importância do próprio trabalho enquanto fazia a diagramação do livro sobre soberania, e contou com orgulho a influência positiva que a escrita exerce na vida dela. Eu tava fazendo assim, e, tipo, pra mim, eu tinha nascido pra fazer aquilo. Tava totalmente eufórica fazendo o que eu tava fazendo, tava contente com o que eu tava fazendo e foi quando eu percebi que, pô, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas isso, eu acho que é pra isso que eu tô aqui, eu acho que é pra isso que... Eu acho que é exatamente isso que me faz feliz, que me, sabe, aquela ideia de encontrar felicidade, encontrar o seu caminho, enfim. É isso que eu sinto com a escrita. A escrita me provoca isso. Eu acho que eu tô satisfeita, assim, sabe? Eu acho que é uma questão de realização pessoal. Eu tô satisfeita com o que eu faço, da maneira que eu faço. Claro que tem... Às vezes a gente gostaria de ser mais valorizado no meio artístico, assim. Mas eu acho que eu tô satisfeita com a forma que as coisas funcionaram até então. E por falar em diagramação, essa é uma prática do design gráfico em que o editor distribui os elementos gráficos no espaço de uma página. Essa é uma parte do processo em que a Aline tem autonomia e que gosta muito de realizar. Para descrever o resultado desse processo, ao sermos abordados por Aline, recebemos um papel A4 dobrado ao meio. Na parte externa há um título, e quando abrimos, nos deparamos com estrofes que exalam sentimentos. Todo esse processo de tornar física a produção é uma etapa significativa para ela. A poetisa me contou que sente uma liberdade criativa na hora de organizar as poesias nas folhas avulsas e nas páginas dos livros dela. Como é um livro de poemas, não tem tanto... Você não tem muita regra para seguir, assim, né? É uma coisa mais livre. E é justamente por isso que eu acho tão legal essa parte do trabalho também, porque eu vou lendo o poema, vou arrumando o que eu quero no poema e eu vou ajustando ali a fonte
da maneira que eu sinto que se encaixa melhor com o que está sendo dito, né, com o que está sendo escrito. E é todo um trabalho que se completa mesmo, assim. É muito da hora. Eu tinha feito uma capa pelo Canva, só que eu sou péssima. Sou péssima com design, com essas coisas. E uma amiga fez pra mim. A Milena, ela refez a capa pra mim. Ficou muito mais interessante do que a outra. Também tava bonitinha, mas ficou bem da hora, assim. E, nossa, eu sou péssima com design, pra fazer foto, pra fazer post, pra fazer essas coisas. Eu lance mais a escrita mesmo. E diagramação. A parte da diagramação foi que eu mais gostei, assim. Porque é quando você vê o trabalho também tomando forma. Algumas poesias de Aline são extensas e marcadas pela percepção dela sobre pessoas com quem ela dividiu uma parte da vida. Eu poderia escrever sobre teus olhos escuros, sobre as belas maçãs do teu rosto que são acentuadas pelo teu sorrir. Esse sorriso que tudo ao redor ilumina, sem escrúpulos ou receio, a todos sempre fascina. Eu poderia escrever sobre a beleza da cor de tua pele que difere da minha, sobre tua voz fina, macia, suave, de baixo tom que encanta a todos que podem ouvi-la. Poderia escrever sobre teu jeito meigo de falar, sobre o teu sotaque agradável e até teu português impecável. Poderia escrever sobre teus lábios carnudos e teu perfeito delineado. Sobre tudo que te pertence, te escrevo. Porém, não poderia não escrever de tua compreensão, que tanto se faz presente, de tua paciência, de tua obstinação, de tua percepção de existência, de tua compaixão, de tua inteligência, tua intensidade em ser, intensidade que me borbulha, teu querer e teu cuidado, teu colo, teu afago. Tudo que de ti tenho me é encantador e familiar. Me faz respirar com calma, observar ao meu redor, me acalmar. De certo que é a ti que amo e para todo sempre vou amar. Outras abordam percepções acerca de si mesma e as próprias experiências com o amor em momentos marcados por encontros e desencontros. De tanto me comparar com os outros, me perdi de mim, mas me encontrei nos teus olhos que brilham quando falo do que gosto e do que sou. Me observei pelo teu olhar e reaprendi a me gostar. E às vezes, só às vezes, o amor é simples assim. É dar um basta no nado rumo ao mar vazio. É se encontrar em detalhes, se encontrar no outro, que te reflete. Bendita seja a empatia. Encontraram o eu e o encontraram muito mais bonito do que estava quando partiu. Tu enxergas no outro quem tu eres. Quem é a tua pessoa amada e por qual motivo a alma dela tanto te atrai? Não é o que te completa, é o que te reflete. E se você ficou curioso sobre como adquirir as obras de Aline Santos, escuta só. Cara, geralmente eu vendo assim, eu envio pelo WhatsApp. Mas eu tenho meu Instagram, que é @Aline Santos Escritora. Aline com Y. ALYNE. Aline Santos Escritora. E aí qualquer coisa é só entrar em contato comigo por lá, que eu respondo. A arte representa algo diferente para cada artista. Para Aline Santos, escrever é deixar sair sentimentos pesados e sentimentos bons. É falar de dor e de amor, de paixão e de tristeza. Mas para ela, a poesia se resume sobretudo a uma maneira de libertar a si mesma. Libertação. Acho que a poesia pra mim tem... Não sei, é liberdade. Poesia pra mim é liberdade. Tanto... Muito de questões emocionais, porque quando tu escreve, tu descarrega, né? Tu se descarrega de um peso emocional ali, de alguma coisa. E a poesia pra mim é isso, ela é minha salvação. Ela é minha salvação, ela foi minha salvação diversas vezes, assim, que eu pensei que eu não ia suportar estar sentindo algo. E escrever me libertava, sabe? Acho que a poesia pra mim é isso. A vida sozinha ela não basta, né? Eu acho que a arte ela é necessária pra te ajudar a enxergar além do que os olhos podem ver. É isso. Consumam arte. É entre uma rua e outra que Aline busca marcar pessoas com as palavras que escreve sobre os sentimentos mais ocultos que temos.
Enquanto estamos imersos em nossas interações com amigos naquela mesa de bar, Aline surge com a própria arte para trazer um toque de sentimento para nossas vidas. Falar sobre consumir arte me lembra do poder que ela tem, o de acessar nossos corações de uma maneira singular, e as poesias de Aline conseguem esse efeito. O segundo episódio do Versos e Becos fica por aqui, mas já sabe, né? Fiquem ligados que vem muito mais por aí. Muito obrigada por nos ouvir. Tchau, tchau e até a próxima!